Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, por favor, inscreva-se e enquanto você está nisso, não se esqueça de ativar os pequenos sinos de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Mas de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso Salt da família Ding. Eles eram uma família de 4 pessoas que foram brutalmente assassinadas em um fim de semana de feriado bancário há mais de 10 anos. Quando uma investigação de assassinato foi iniciada, a polícia realmente identificou um suspeito muito rapidamente e logo encontrou evidências que o ligavam ao crime. Mas apesar de encontrar evidências, eles não conseguiram encontrar o suspeito em lugar nenhum, porque ele fugiu imediatamente após cometer este crime e demorou muito para a polícia encontrá-lo. Então, para o caso de hoje, estamos voltando uma década para o ano de 2011 em Wotton, que é uma vila em Northamptonshire, na Inglaterra. Wotton era uma daquelas áreas que era descrita como um lugar muito amigável, havia um verdadeiro senso de comunidade lá, havia muito espírito comunitário. Era um daqueles lugares onde todos conheciam todos e as pessoas frequentemente paravam para conversar umas com as outras enquanto caminhavam pela rua. Era uma área muito agradável para morar. As pessoas em Wotton cuidavam umas das outras e uma família que morava lá em Wotton era a família Ding, composta pelo casal casado Jeff e Ji Ding. Ji também era chamada de Helen e suas 2 filhas Zing, que também era frequentemente chamada de Nancy e Alyssa. Jeff e Helen Ding nasceram ambos em 1964, então tinham cerca de 47 anos na época em que este caso ocorreu em 2011 e eram originalmente do leste da China. No entanto, eles se mudaram para o Reino Unido no ano de 1990, pois era onde queriam começar sua pequena família. Em 1993, o casal teve seu primeiro filho, Xing, e cerca de 6 anos depois, em 1999, tiveram a segunda, Alice. Isso significa que Xing teria cerca de 18 anos quando este caso aconteceu e Alice teria cerca de 12. Jeff Ding trabalhava como professor universitário na Universidade Metropolitana de Manchester. Acredito que ele era um professor de ciências e se especializou em química. Então ele era um homem muito inteligente e era um professor muito bom. Ele era realmente bom em dar suporte aos seus alunos e os alunos realmente gostavam dele. A esposa de Jeff, Helen, também trabalhava na educação. Ela trabalhava em uma escola onde era professora de idiomas e também era uma professora muito boa. Zing, de 18 anos, se preparava para ir à universidade. Ela era uma jovem muito inteligente e decidiu que iria estudar medicina na Universidade de Nottingham, onde já havia sido oferecido um lugar. Uma de suas maiores paixões era a música. Ela era uma musicista muito talentosa, tocava violino e era descrita como muito amigável, muito calma e também engraçada. Seu professor de música disse que Zing tinha um senso de humor mordaz e ela estava sempre contando piadas. Ela era uma jovem muito carinhosa, uma irmã mais velha incrível, pois era muito protetora de sua irmãzinha Alice. Alice, de 12 anos, também era muito inteligente, assim como sua irmã, e também amava música, assim como sua irmã. Ela e Zing costumavam tocar violino juntas. Alice era descrita como uma jovem muito alegre e sorridente. Ela tinha um daqueles sorrisos marotos que iluminavam qualquer ambiente. Sua cor favorita era amarelo, o que combinava com sua personalidade. Ela era extrovertida, era muito trabalhadora. Você podia perceber que, assim como sua irmã e seus pais, ela iria fazer coisas incríveis porque também era altamente inteligente e tinha uma ética de trabalho incrível. De acordo com os relatos, a família Ding era uma pequena e feliz família de 4 pessoas. Eles obviamente moravam em Wotton, em Northamptonshire, viviam em uma casa na Pioneer Close. Davam-se bem com todos os vizinhos. Aqueles que conheciam a família diziam que eles eram muito simpáticos e acolhedores, sempre faziam as pessoas se sentirem bem-vindas em sua casa. Eles estavam contentes e felizes com todos os aspectos de suas vidas, moravam em uma bela casa em um bairro adorável. Jeff e Helen tinham bons empregos e Zing e Alyssa estavam indo excepcionalmente bem na escola.
Então tudo estava indo bem para os Jings, parecia, o que é por isso que foi um pouco chocante para as pessoas quando elas simplesmente pararam de ouvir falar deles em abril de 2011. Foi no final de abril e início de maio de 2011, que na verdade era um fim de semana de feriado bancário, e foi um fim de semana de feriado bancário muito movimentado na Grã-Bretanha para todo o Reino Unido, realmente, porque aquele fim de semana foi o fim de semana em que o príncipe William e Kate Middleton se casaram e, assim como todas as outras vilas e cidades de todo o país, a vila de Wotton estava lotada de festas de rua e festas de jardim. Todos estavam celebrando-lhe o casamento real. Todos, exceto, aparentemente, a família Jing. Ninguém tinha visto ou ouvido falar de nenhum deles em dias. Nenhum deles tinha sido visto. Na verdade, um dos membros da família, não tenho certeza qual, mas um deles tinha planos de participar de um evento naquele fim de semana, mas eles simplesmente não apareceram e não avisaram as pessoas com quem iriam se encontrar que não iriam aparecer também. Os vizinhos da família Ding realmente começaram a se preocupar com eles e então um vizinho decidiu que iria até a casa deles para verificar se estavam bem. Foi no domingo, 1º de maio de 2011, quando este vizinho bateu na porta da frente dos Jing, mas não houve resposta e parecia muito, muito silencioso. Não parecia que havia alguém dentro da propriedade. O vizinho não notou ninguém se movendo por dentro, mas apesar disso, eles ainda decidiram investigar um pouco mais, e então eles andaram pela parte de trás da casa e começaram a olhar pelas janelas para ver se podiam ver alguém, e quando este vizinho olhou pela janela da cozinha, ficou horrorizado, pois caído no chão da cozinha, ele avistou o que acreditava ser um corpo humano morto. Então, imediatamente este vizinho contatou a polícia, que correu direto para o local, e eles forçaram a entrada na casa, onde também encontraram aquele corpo morto no chão da cozinha. No entanto, quando o resto da casa foi investigado, isso não foi tudo o que eles encontraram. Não havia apenas um corpo, havia 4. 4 corpos mortos nesta casa, e esses 4 corpos eram da família Ding. Todos os membros da família Ding estavam mortos e eles foram assassinados em sua própria casa. O primeiro corpo encontrado foi o de Jeff Ding, e acredito que seu corpo foi o que aquele vizinho viu pela janela da cozinha. Ele foi encontrado meio caído perto de um radiador na cozinha e tinha ferimentos de faca por todo o corpo. Ele havia sido esfaqueado repetidamente com uma faca. No total, acho que ele tinha cerca de 23 ferimentos de faca, mas também tinha alguns ferimentos de defesa, como cortes e arranhões nos braços, onde claramente tentou se defender do agressor. O segundo corpo encontrado foi da esposa de Jeff, Helen Ding. O corpo dela foi encontrado no chão do hall de entrada, acredito que perto de onde levava à cozinha, então ela estava bastante perto do marido e também sofreu muitos ferimentos de faca. Ela havia sido esfaqueada cerca de 13 vezes. E então, quando os oficiais subiram as escadas, eles encontraram o terceiro e quarto corpos, que eram os filhos do casal, Zing e Alice Ding. As 2 meninas foram encontradas em um quarto no andar de cima. Zing, de 18 anos, estava caída no chão. Algumas fontes até afirmam que parecia que ela estava em uma posição de oração, então talvez ela estivesse orando quando o ataque aconteceu. Assim como seus pais, ela também foi esfaqueada repetidamente por todo o corpo. Ela sofreu cerca de 11 facadas e a membro mais jovem da família Ding, Alice, que tinha apenas 12 anos, foi encontrada no mesmo quarto que sua irmã, mas ela estava na cama e havia sido esfaqueada 4 vezes. Foi uma cena verdadeiramente horrível, havia sangue por toda parte, absolutamente por toda parte. Cada membro desta pobre família foi massacrado e agora a polícia tinha a tarefa de tentar descobrir por que o que levou a um ataque tão brutal e violento, quem fez isso com eles. Claro, como você esperaria, assim que a notícia se espalhou que uma família havia sido assassinada em sua própria casa, todos na área local e áreas circundantes estavam absolutamente aterrorizados porque, como falamos anteriormente, Wotton era um lugar tão agradável, um bairro tão adorável e amigável para se viver. Esse tipo de coisa, esse tipo de violência era muito raramente visto em um lugar como este e os moradores estavam tão assustados.
Obviamente, eles ainda não sabiam o que havia acontecido, desconheciam as circunstâncias em torno deste horrível ataque e por isso todos estavam assustados que isso se repetisse. Eles estavam muito preocupados que um assassino em série estava solto. Após a descoberta dos corpos, uma investigação de assassinato foi rapidamente iniciada e a polícia começou a surgir com várias teorias potenciais diferentes sobre o que poderia ter acontecido aqui. Uma delas era que esse ataque possivelmente poderia ter sido uma situação de assassinato seguido de suicídio, o que a polícia vê com bastante frequência nesses tipos de casos em que famílias inteiras são mortas. Eles teorizaram que talvez Jeff ou Helen Ding decidiram assassinar o outro e seus filhos e depois se matar também por algum motivo. No entanto, essa teoria foi rapidamente descartada nesta investigação apenas por causa de como essa família foi assassinada. Como mencionei, cada um deles foi esfaqueado até a morte repetidamente e é muito, muito improvável que alguém se mataria usando esse método por causa de quão doloroso teria sido e quanta força você teria que usar para infligir essas feridas profundas. Mas também acredito que cada membro da família tinha alguns sinais de ferimentos de autodefesa neles. Todos eles tentaram lutar por suas vidas e se um deles fosse o assassino, obviamente não teriam ferimentos de autodefesa. Outra teoria que foi apresentada no início era que talvez isso fosse um roubo que deu errado, no entanto, isso também não parecia muito provável, porque, pelo que eu sei, a casa não parecia ter sido saqueada ou algo assim, e não havia sinais de entrada forçada na propriedade, e, novamente, apenas pela brutalidade desse ataque, não parecia que havia sido cometido por apenas um ladrão aleatório, um estranho aleatório. Cada membro da família Ding sofreu uma série de ferimentos de faca. Havia claramente muita raiva por trás desse ataque, o que sugeriu fortemente que eles foram assassinados por alguém que conheciam. Isso foi pessoal. Uma das primeiras coisas que a polícia precisava descobrir neste caso era quanto tempo a família realmente estava morta quando eles foram assassinados. Obviamente sabemos que eles não foram vistos por dias até serem encontrados, o que sugere que eles estavam mortos há bastante tempo. A polícia começou a fazer perguntas de porta em porta na área, eles estavam simplesmente batendo em todas as portas perguntando se alguém tinha visto ou ouvido algo para que pudessem tentar descobrir quando a família foi morta. No entanto, essas perguntas de porta em porta não resultaram em nenhuma pista, parecia que ninguém sabia de nada. Mas a polícia finalmente conseguiu estabelecer a data, hora da morte, com a ajuda de patologistas. Ao examinar os corpos das vítimas, esses patologistas conseguiram determinar que eles estavam mortos há cerca de 2 dias. Esses patologistas acreditavam que a família foi morta em sua casa em algum momento da tarde de sexta-feira, 29 de abril. Então eles foram encontrados no domingo 1º de maio, e acredita-se que foram mortos na sexta-feira anterior. Então seus corpos estavam apenas em casa decompondo por vários dias, e a polícia sabia que esse intervalo de tempo entre os assassinatos serem realizados e os corpos serem encontrados, eles sabiam que essa lacuna tornaria a investigação ainda mais difícil de resolver, porque significava que o assassino, quem quer que fosse, teria tido muito tempo até agora para fugir, possivelmente até fugir do país. Eles estavam muito à frente da polícia e poderiam estar em qualquer lugar agora. Como parte desta investigação de assassinato, a polícia obviamente garantiu a cena do crime, a casa, e trouxe uma equipe forense para que pudessem procurar e coletar qualquer evidência potencial. Então a equipe forense começou a fazer exatamente isso, olhando ao redor da casa, e lá eles encontraram o que acreditavam ser a arma do crime. Então o assassino a deixou para trás. Eles descobriram uma faca na bancada da cozinha. No entanto, à primeira vista, você não teria adivinhado que essa era a arma do crime porque estava limpa. Mas eu acho que a perícia ainda conseguiu encontrar vestígios de sangue nela, apesar disso, porque era eventualmente confirmado que tinha sido a arma do crime. Essa era a faca que o assassino usou para esfaquear todos os 4 membros da família até a morte, e o motivo pelo qual parecia limpa quando foi encontrada foi porque o assassino realmente a lavou após o ataque. Depois de esfaquear todas as vítimas com ela, eles foram para a cozinha e a lavaram na pia e depois simplesmente a deixaram na bancada da cozinha. Então isso sugere que o assassino passou algum tempo na casa após o ataque.
Eles não saíram imediatamente da cena. Eles ficaram na cena do crime por um tempo, o que parece muito estranho. Mas essa não foi a única coisa estranha que a polícia encontrou dentro da casa. Eles também descobriram algo muito estranho na caixa de correio dos Jing. Colocado na caixa de correio, eles encontraram um cartão de visita da polícia de West Midlands. Agora, se você não sabe o que é um cartão de visita, é basicamente um pequeno cartão, obviamente, que a polícia coloca na sua caixa de correio se precisar falar com você sobre algo. Talvez tenham batido na sua porta para falar com você, não obtiveram resposta, então deixaram um cartão de visita pedindo para você retornar a ligação, pois precisam conversar sobre algo. E essa era exatamente a situação aqui. A polícia precisava falar com Jeff e Helen Ding em relação a uma investigação separada desta investigação de assassinato. Obviamente falaremos mais sobre o que era essa investigação separada em apenas 1 minuto, mas sim, eles precisavam falar com Jeff e Helen, e então na manhã de domingo, 1º de maio de 2011, alguns policiais foram à casa dos Ding em Wotton. Eles bateram na porta, mas ninguém respondeu, e como não houve resposta, eles apenas colocaram o cartão de visita na caixa de correio, que pedia aos Dings para entrar em contato com a polícia de West Midlands, e então os oficiais apenas saíram. No entanto, o que esses oficiais não sabiam na época era que o motivo pelo qual ninguém atendeu a porta da frente era porque toda a família Ding estava morta dentro daquela casa. Sim, e não seria até mais tarde naquele dia que eles descobriram que esse era o motivo, porque mais tarde naquele dia, aquele domingo, foi quando o vizinho preocupado olhou pela janela da cozinha e viu o corpo morto de Jeff Ding. Então, assim que os detetives descobriram este cartão de visita dentro da caixa de correio dos Ding, eles imediatamente queriam saber a que isso se referia. Por que a polícia queria falar com os Dings? Isso poderia de alguma forma ter sido ligado aos assassinatos? Depois de fazer um pouco de investigação, eles logo descobriram que o motivo deste cartão de visita era porque a polícia queria falar com Jeff e Helen Dingo sobre uma investigação de pessoas desaparecidas. Veja, apenas alguns dias antes dos corpos dos Ding serem encontrados, coincidentemente no mesmo dia dos assassinatos, no dia 29 de abril, um homem chamado Aung San Do havia desaparecido, e a polícia queria falar com Jeff e Helen Ding sobre o seu desaparecimento, porque os Dings realmente conheciam Aung San Do muito bem, e então eles queriam ver se eles tinham alguma informação sobre o seu paradeiro. Aung San Do era um homem de 52 anos que, assim como Jeff e Helen, também era originalmente da China. No entanto, ele e sua esposa se mudaram para o Reino Unido no final dos anos 1990 e começaram seu próprio negócio. Era uma loja de remédios à base de ervas em Birmingham, e eles realmente administravam esse negócio junto com os Dings, Jeff e Helen. Veja, pouco depois de Aung San Do e sua esposa se mudarem para o Reino Unido, a esposa de Aung San Do conheceu Helen Ding e elas se deram muito, muito bem e se tornaram boas amigas. E, naturalmente, seguindo essa nova amizade, as duas mulheres apresentaram seus maridos uma à outra. Então, Helen apresentou Jeff a Aung San Do e, assim como suas esposas, os dois homens também se deram muito bem e se tornaram bons amigos. Tão bons amigos, na verdade, que eles realmente decidiram abrir um negócio juntos. As duas famílias começaram um negócio de medicamentos à base de ervas e acredito que tinham 3 lojas no total, 3 lojas de medicamentos à base de ervas e estava indo muito bem. O negócio estava dando lucro, era popular e os dois e os Dings estavam realmente felizes. Eles se orgulhavam da empresa que construíram juntos. No entanto, as coisas tomaram um rumo, acho que por volta do ano de 1999, quando as duas famílias começaram a ter desentendimentos sobre o negócio. Agora, não tenho certeza exatamente de como isso começou, mas pelo que eu pude entender, Jeff e Helen Ding pediram a Aung San Do e sua esposa para deixar o negócio por causa de, cito, alegações de irregularidade financeira. Então acho que os Dings acreditavam que Aung San Do estava roubando do negócio e não sendo honesto sobre as finanças da empresa, e isso resultou em muitas discussões, e as duas famílias simplesmente se desentenderam completamente e, como eu disse, os Dings pediram a Aung San Do e sua esposa para deixar o negócio e deixá-los administrá-lo sozinhos.
No entanto, Aung San Suu estava muito irritado com isso e todas essas discussões, na verdade, levaram os Dings e os Dus a irem ao tribunal. Aung San Suu e sua esposa iniciaram processos legais contra os Dings porque sentiram que haviam sido injustamente demitidos da parceria e essa disputa continuou por anos e anos e anos. Houve várias disputas legais e batalhas judiciais entre as duas famílias e, claro, todos esses processos judiciais foram muito caros, então Aung San Suu realmente tentou vender a casa em que os Dings estavam morando na Pioneer Close, em Wotton. Veja, a casa era na verdade parte dos ativos do negócio de ervas devido a algum tipo de negócio complexo, e então porque Aung San Suu era anteriormente parte do negócio. Ele sentiu que tinha o direito de vender a casa e obter uma parte do dinheiro para que pudesse financiar seus processos judiciais. Contudo, o tribunal concluiu que, na verdade, ele não possuía nenhuma parte da casa, contrariando suas expectativas. Não era dele para vender e, portanto, uma ordem judicial o impediu de tentar vendê-la e ele perdeu o processo. Ele perdeu todo o processo, toda a batalha legal entre ele e os Dings. E não muito antes dos Dings serem assassinados, Aung San Suu e sua esposa receberam uma injunção judicial que os ordenava a reembolsar os Dings 88 mil. Na verdade, essa injunção judicial foi entregue apenas um dia antes da família Ding ser massacrada em sua casa. Na noite anterior ao assassinato, portanto, 28 de abril de 2011, oficiais de justiça foram à casa de Aung San Suu e entregaram a ele os documentos judiciais que detalhavam o fato de que ele e sua esposa deviam 88 mil libras. E depois que receberam esses documentos judiciais, a esposa de Aung San Suu disse que seu marido estava completamente abalado. Ele estava agitado, estava irritado, estava inquieto, ele não dormiu nada naquela noite. Ela disse que ele apenas andava de um lado para o outro no quarto por horas e horas porque eles simplesmente não podiam arcar com isso. Eles não tinham 88 mil libras. Então Aung San Suu sabia que ele iria à falência. Ele teria que pedir falência. E na manhã seguinte, 29 de abril, no mesmo dia dos assassinatos, Aung San Suu desapareceu. Ele saiu de casa naquela manhã e disse à sua esposa que iria para o trabalho. Ele abriria uma loja de fitoterápicos em Birmingham. No entanto, ele nunca chegou em casa naquele dia ou em qualquer momento e não contatou sua esposa para informar onde estava ou por que não havia retornado. Isso era muito incomum para Aung San Suu. Eu não acredito que ele já tenha feito isso antes, simplesmente não voltar para casa. Então sua esposa rapidamente ficou muito preocupada com ele, porque ela sabia que ele estava em um estado de espírito muito ruim. Obviamente, como discutimos, ele acabara de receber aquela injunção judicial na noite anterior e estava muito angustiado com isso. Ele não dormiu nada na noite anterior porque estava apenas pensando nisso e se preocupando constantemente, então sua esposa estava realmente preocupada com ele, tão preocupada que ela entrou em contato com a polícia e denunciou seu marido como desaparecido. No dia seguinte à denúncia do desaparecimento de Aung San Suu, que foi no sábado, dia 30 de abril, a polícia foi à sua loja em Birmingham, porque, claro, foi lá que ele disse à sua esposa que iria no dia anterior. Então a polícia foi à loja para ver se ele estava lá, mas infelizmente ele não estava. Eles não o encontraram, mas encontraram uma nota que ele havia deixado para sua esposa. Estava escrito em chinês, no entanto, a polícia o traduziu para o inglês e quando o fizeram e o leram, suas preocupações com Aung San Suu aumentaram enormemente porque esta nota era basicamente ele se despedindo de sua esposa. Então parecia que Aung San Suu estava suicida e planejando tirar a própria vida devido a todo o estresse com a batalha legal e as taxas legais que ele tinha que pagar. Depois disso, os alarmes soaram para a polícia. Eles precisavam encontrar Aung San Suu rapidamente. E quando descobriram sobre as discussões e disputas legais do Sr. Du com Jeff e Helen Ding, decidiram visitar os Dings apenas para ver se talvez eles soubessem algo sobre o desaparecimento de Aung San Suu. E como sabemos, foi exatamente isso que os oficiais fizeram na manhã do 1º de maio de 2011. Eles foram à casa dos Dings em Wotton e bateram na porta esperando falar com Jeff e Helen. No entanto, não houve resposta e então eles apenas deixaram um cartão na caixa de correio pedindo que contatassem a polícia o mais rápido possível.
Mas é claro, os Jings nunca entraram em contato com a polícia porque estavam mortos dentro de casa e haviam morrido há alguns dias, desde sexta-feira, 29 de abril. O mesmo dia em que Aung San Suu desapareceu. E foi após essa realização, depois que os detetives encontraram o cartão de visita na caixa de correio e depois que começaram a investigar mais o histórico dos Jings com Aung San Suu, que eles identificaram um suspeito potencial no caso de assassinato da família Jing. E esse suspeito era o próprio Aung San Suu? Quer dizer, é bastante óbvio, não é? Que ele teria um motivo muito forte para crer que essas pessoas estivessem mortas. Sabemos que ele estava em uma batalha legal com eles por anos e anos até este ponto. Sabemos que os Jings ganharam essa batalha legal e que Aung San Suu foi ordenado a reembolsar 88 mil libras. Sabemos por sua esposa que ele estava muito agitado e muito irritado na noite anterior aos assassinatos e que ele não voltou para casa no mesmo dia em que os assassinatos foram cometidos. Então, talvez aquela nota que ele deixou para sua esposa, a que dizia adeus, talvez não fosse uma nota de suicídio, afinal de contas. Talvez seu plano não fosse se matar, mas matar a família Jing e depois fugir, e por isso ele estava dizendo adeus. Ou talvez ele ainda estivesse planejando acabar com a própria vida, talvez ele tenha decidido que iria matar os Jings e depois se matar para que não tivesse que enfrentar as consequências de suas ações. Então, depois de juntar todas essas informações, a polícia estava bastante certa de que Aung San Suu foi o responsável por esse quádruplo homicídio, já que ele era realmente a única pessoa na vida dos Jings que teria um motivo. Então, a polícia sabia que precisava encontrá-lo rapidamente. Então, a polícia iniciou essa investigação tentando juntar os movimentos de Aung San Suu no dia dos assassinatos, porque apesar do fato de ele claramente ter um motivo, a polícia ainda não tinha nenhuma evidência concreta sólida ligando-o ao crime. Então, ao rastrear seus passos daquele dia, esperavam encontrar alguma pista. Então, eles começaram pela loja dele em Birmingham, já que sabemos pela nota de despedida que ele deixou para sua esposa que ele definitivamente esteve lá naquele dia. E as imagens da circuito fechado de televisão da loja confirmaram que ele estava na loja naquela manhã por cerca de 15 minutos. E depois disso, ele foi visto em uma estação de trem. Aung San Suu é o homem de laranja neste vídeo. A polícia conseguiu determinar que ele pegou um trem de Birmingham para Northampton, o que teria levado aproximadamente 1 hora. E quando chegou em Northampton, ele foi visto novamente em imagens de circuito fechado de televisão em uma estação de ônibus e pegou um ônibus que o levou a Wotton, a vila onde a família Jing vivia. O ônibus chegou a Wotton por volta das 1h25 da tarde naquele dia e, quando chegou, Aung San Suu, na verdade, se aproximou do motorista do ônibus antes de descer e perguntou a ele direções. Acredito que para Pioneer Close, que é a rua onde os Jings moravam. Então o motorista deu a ele essas direções e desceu do ônibus. No entanto, parece que o motorista pode ter dado a ele as direções erradas, porque Du estava realmente tendo dificuldades para encontrar a casa deles. Então, ele entrou na loja da vila local em Wotton e pediu direções para as pessoas que trabalhavam lá dentro. Então, após encontrar todas essas filmagens de circuito fechado de televisão e após falar com o motorista do ônibus e as pessoas na loja da vila, a polícia conseguiu colocar o principal suspeito na vila onde os assassinatos ocorreram no dia em que ocorreram. Então, essa era uma evidência ligando Aung San Suu ao crime e, segundo uma fonte, além de todas essas evidências, a polícia também recebeu algumas informações, acredito que de um membro do público que morava perto da casa dos Jing. Esse membro do público disse que por volta das 3 às 4 da tarde do dia 29 de abril, ou seja, o dia em que os Jing foram mortos, eles viram um homem que parecia chinês parado do lado de fora da casa da família Jing na Pioneer Close. Então é claro que a polícia acreditava fortemente que era Aung San Suu, ele finalmente havia chegado ao seu destino e deve ter sido pouco tempo depois disso que ele realizou o terrível ataque. Então, agora que a polícia havia juntado seus movimentos antes dos assassinatos, eles precisavam descobrir o que ele fez a seguir. Para onde ele foi depois de matar a família de 4 pessoas? E tentar descobrir isso provou ser muito mais difícil,
Rastrear seus movimentos antes do ataque foi bastante fácil porque eles conseguiram segui-lo através das câmeras de segurança. No entanto, após os assassinatos, eles não conseguiram encontrá-lo em nenhuma câmera de segurança em lugar algum. Não parecia que ele tinha pegado outro ônibus, trem ou algo como um táxi. Mas o que a polícia logo descobriu foi que pouco antes dos Jinks serem mortos, o carro deles realmente foi para a oficina para um serviço. E enquanto estava na oficina, eles receberam um carro cortesia para usar. Era um Vauxhall Corsa prateado. No entanto, quando os 4 corpos foram encontrados, o carro havia desaparecido. Ele não estava estacionado do lado de fora da casa, então ficou claro que Aung Sandu o havia roubado. Depois de matar a família, ele pegou as chaves do carro e foi isso que ele usou para fugir do local do crime. Ele não precisou pegar ônibus ou trem, tinha o carro. Então, agora que a polícia tinha a identidade do seu principal suspeito, Aung Sandu, e eles sabiam qual carro ele estava dirigindo, eles pediram ajuda ao público para localizá-lo. Eles fizeram um apelo na televisão no qual pediram ao público que entrasse em contato imediatamente se vissem Aung Sandu ou o carro roubado. Eles disseram ao público para não se aproximar dele porque ele era obviamente muito, muito perigoso, mas para se manifestar se o avistassem. E junto a isso, além de apelar ao público, a polícia também decidiu usar câmeras de reconhecimento automático de placas de carro para tentar rastrear onde o carro Vauxhall Corsa estava e para onde tinha ido após o ataque. E rapidamente a polícia conseguiu localizar o carro. Descobriram que na mesma noite dos assassinatos, por volta das 9h45 da noite, o carro havia acionado uma câmera de reconhecimento de placas em um posto de gasolina nos arredores da área de Northampton, na rodovia M1, e quando a polícia verificou as imagens, eles avistaram Aung Sandu com o veículo roubado. Ele havia parado no posto de serviço para pegar algo para comer e beber. E ele também pegou um livro de mapas que, obviamente, pretendia usar enquanto estava fugindo. Então, eles sabiam que ele parou em um posto de serviço naquela noite, mas a polícia teve muita dificuldade para descobrir para onde ele foi depois. Eles não conseguiram seguir o rastro dele em outras câmeras de reconhecimento de placas de número. Por algum motivo, eles não pareciam identificar o carro, o que significava que rastreá-lo seria ainda mais difícil. E isso era realmente muito preocupante para a polícia, porque eu mencionei isso antes. Mas se você pensar sobre isso, Aung Sandu poderia estar literalmente em qualquer lugar agora. Obviamente, a família Jing foi morta na sexta-feira, 29 de abril, e seus corpos não foram descobertos até domingo, 1º de maio. Então, Aung Sandu já tinha uma vantagem. Ele estava alguns dias à frente da polícia e da investigação. Ele até poderia ter deixado o país neste ponto. A polícia continuou procurando por Aung Sandu por dias e dias, mas simplesmente não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Eles não conseguiram rastreá-lo até que, eventualmente, cerca de 2 semanas após os assassinatos, acho que foi por volta do dia 13 de maio, eles receberam uma pista sobre o carro Vauxhall roubado. Eles receberam uma pista, eu acho que foi de um membro do público, que disse que acreditava ter visto o carro alugado roubado dos Ding estacionado à beira de uma estrada em St. John's Wood, em Londres. Então, seguindo essa pista, a polícia foi até essa estrada em St. John's Wood e, de fato, eles encontraram o carro. Este era o veículo que Aung Sandu havia roubado depois de cometer os assassinatos. Estava apenas estacionado na beira da estrada. Aung Sandu conseguiu viajar de Northampton a Londres, o que é cerca de uma viagem de 90 minutos, e ele conseguiu passar completamente despercebido. Por algum motivo, o veículo dele não acionou as câmeras de reconhecimento de placas. Eu li em uma fonte que não havia câmeras de reconhecimento de placas ao longo da rota que ele usou. Então, sim, não tenho certeza exatamente do que aconteceu lá. Mas, de qualquer forma, quando a polícia foi informada sobre o carro estar em St. John's Wood e eles foram lá, eles descobriram o carro e parecia que ele havia sido abandonado lá. E eles puderam perceber que ele havia sido abandonado porque o carro estava estacionado em uma rua lateral em St. John's Wood, em um local onde os carros não podiam estacionar, acho eu, e por isso um guarda de trânsito colocou uma multa no carro, avisando ao proprietário para movê-lo e que havia uma cobrança por estacionar lá.
No entanto, não havia apenas uma multa de estacionamento neste carro roubado, na verdade havia 9. O carro havia sido multado pelos guardas de trânsito 9 vezes, o que significa que deve ter ficado estacionado lá por bastante tempo. E quando a polícia analisou as imagens das câmeras de segurança daquela rua lateral, eles conseguiram determinar que o carro havia sido abandonado lá praticamente desde os assassinatos. A polícia descobriu imagens de câmeras de segurança de um homem que correspondia à descrição de Aung San Suu naquela rua lateral em St. John's Wood por volta das 2 da manhã no dia 30 de abril, então na manhã seguinte aos assassinatos. Aung San Suu estacionou o carro em St. John's Wood e o deixou lá. Ele nunca mais voltou. Ele claramente só queria usá-lo para chegar a Londres, e isso foi um grande revés para a polícia, porque por dias e dias eles estavam procurando por este carro alugado, roubado. No entanto, levou cerca de 11 a 12 dias para encontrá-lo, e nesse ponto já havia sido deixado lá naquela rua lateral por quase 2 semanas. Então antes, Aung San Suu estava como 2 ou 3 dias à frente da polícia, mas agora ele estava quase 2 semanas à frente deles, e quero dizer, você pode chegar a qualquer lugar em 2 semanas. Um dos detetives trabalhando neste caso literalmente disse que o mundo teria sido a ostra de Aung San Suu porque a polícia estava muito atrás dele. Mas apesar de saber que é muito possível que Aung San Suu poderia até ter deixado o país neste ponto, a polícia decidiu que por enquanto eles continuariam procurando em Londres, porque obviamente há milhões de pessoas em Londres. É um lugar muito bom para alguém se esconder por causa de quantas pessoas existem. Uma das áreas em particular que a polícia se concentrou foi a Chinatown no West End de Londres, caso Aung San Suu estivesse se escondendo em algum lugar lá. Então começaram a perguntar ao público se alguém o tinha visto ou alguém com sua descrição. Eles distribuíram cartazes de procurado com o rosto de Du e colocaram esses cartazes nas vitrines das lojas, mas sem sucesso. Eles ainda não o encontraram. Acho que a polícia realmente esperava que ele estivesse por essa área, porque as pessoas que conheciam Aung San Suu pessoalmente disseram que ele não era realmente o tipo de pessoa que conseguia se orientar. Ele tinha dificuldades para se localizar. Ele basicamente não sabia para onde estava indo na maior parte do tempo, então a polícia pensou que era provável que ele estivesse se escondendo em algum lugar com o qual estava bastante familiarizado e onde conseguia se comunicar facilmente com as outras pessoas que viviam lá. E é por isso que eles concentraram muitas de suas buscas na Chinatown em Londres. No entanto, verifica-se que essas buscas em Chinatown se revelariam um enorme desperdício de tempo, porque Aung San Suu não estava lá, nem ainda estava em Londres, nem ainda estava na Inglaterra. A polícia continuou procurando por ele por meses e meses e meses. No entanto, eles não o encontraram porque, como se vê, pouco depois de abandonar seu carro em Londres, ele havia ido para a França. Acredito que ele pegou um ônibus ou uma balsa para a França. Da França, ele então seguiu para a Espanha e da Espanha pegou uma balsa para o Marrocos e as pessoas o viram ao longo do caminho. Não era como se ele simplesmente não fosse visto. As pessoas o viram e contataram a polícia, que acredito ser como a polícia eventualmente rastreou seus passos através desses avistamentos relatados. Então, com Aung San Suu tendo fugido do país, essa caçada a ele se tornou internacional e a pressão sobre a polícia para capturá-lo era enorme. Uma recompensa de 25 mil libras foi oferecida pela polícia na tentativa de encorajar mais pessoas a se apresentarem, pessoas que possam ter informações sobre o paradeiro de Aung San Suu, e a polícia realmente recebeu muitos relatos de avistamentos neste caso. Eles receberam mais de 380 no total, o que obviamente foi uma coisa boa. Que as pessoas estavam se apresentando, era isso que a polícia queria. Mas também, de certa forma, eu sinto que provavelmente tornou a investigação um pouco mais difícil, porque a polícia teve que passar por cada avistamento relatado e determinar se era ou não crível, se era ou não realmente Aung San Suu, e eu imagino que provavelmente é por isso que demorou tanto para a polícia descobrir que ele havia deixado o país e ido para o Marrocos, porque a polícia recebeu possíveis avistamentos dele na França e na Espanha, mas também recebeu muitos avistamentos dele em Londres nas semanas após os assassinatos, que se revelaram falsos porque, como sabemos agora, ele deixou o país logo após o crime. Ele não ficou muito tempo em Londres.
Porém, devido aos falsos avistamentos relatados, a polícia acreditava que ele ainda estava na Inglaterra, mas não estava. Ele já tinha ido embora há muito tempo. A polícia recebeu possíveis avistamentos dele de toda a Europa, então foi incrivelmente difícil para eles estabelecer quais eram realmente ele, e isso significava que por meses e meses Aung San Suu conseguiu passar despercebido. No entanto, quando a polícia finalmente soube, através de avistamentos relatados e também acredito que avistamentos dele em circuito fechado de televisão, que Aung San Suu esteve na França e então da França ele foi para a Espanha, a polícia decidiu apelar para as pessoas na Espanha. Eles realmente fizeram um apelo na televisão na versão espanhola de Crime Watch, esperando que alguém reconhecesse Aung San Suu e pudesse informar a polícia sobre seu paradeiro. E este apelo do Crime Watch também foi transmitido no Marrocos. E ainda bem que foi, porque este apelo na televisão e o rosto de Zhang Du estando nos jornais no Marrocos realmente levariam à descoberta que a polícia desesperadamente precisava neste caso. Depois que o apelo foi mostrado no Marrocos, a polícia foi contatada por um homem que trabalhava em um canteiro de obras no Marrocos. Ele era como o supervisor deste canteiro de obras e este supervisor contatou as autoridades porque reconheceu a foto do suspeito do assassinato como sendo alguém que trabalhava em seu canteiro de obras como operário, e então as autoridades locais investigaram essa pista e descobriram que era Aung San Suu. Aung San Suu havia fugido para o Marrocos e estava trabalhando em um canteiro de obras sob um nome falso, e eu acredito que este nome falso era Li Ming, e então ele foi preso no canteiro de obras. Ele foi finalmente capturado no verão de 2012, cerca de 14 meses após os assassinatos. Ele esteve foragido por 14 meses, o que é insano. Foi realmente descoberto que quando Aung San Suu chegou ao Marrocos cerca de 5 dias após os assassinatos, ele esteve lá todo esse tempo apenas trabalhando como operário e dormindo ao relento porque não tinha onde morar. Acredito que ele realmente dormia no canteiro de obras onde trabalhava, então ele estava lá dia e noite. Ele trabalhava lá durante o dia e dormia lá à noite, mas de qualquer forma, como eu estava dizendo, quando ele chegou ao Marrocos 5 dias após os assassinatos, ele foi realmente preso sob suspeita de ser um imigrante ilegal. No entanto, ele acabou sendo liberado porque as autoridades não conseguiram provar que ele estava lá ilegalmente e, portanto, ele foi autorizado a permanecer no Marrocos. E, claro, na época, a polícia no Marrocos não tinha motivo para acreditar que este homem era procurado na Inglaterra, porque eles teriam. Foi apenas 5 dias após os assassinatos e a polícia acreditava que ele ainda estava no Reino Unido naquele momento. Foi somente meses e meses depois que eles focaram suas investigações e sua investigação no Marrocos. De qualquer forma, Aung San Suu foi finalmente preso em julho de 2012 e ele foi mantido em uma prisão no Marrocos enquanto a polícia no Reino Unido começava o processo de extradição, porque obviamente ele precisava ser trazido de volta para a Inglaterra antes que pudesse ser acusado pelos assassinatos. No final, o processo de extradição levou cerca de 6 meses, então bastante tempo, mas acho que eles geralmente levam bastante tempo, essas coisas. Mas ele foi eventualmente trazido de volta para o Reino Unido e quando ele foi acusado pelos assassinatos da família Jing. Ele foi acusado de 4 homicídios. No entanto, apesar de todas as evidências que a polícia tinha contra ele e apesar de ele literalmente ter fugido, Aung San Suu decidiu se declarar inocente, o que significava que um julgamento teria que prosseguir. Bem, eu digo que ele se declarou inocente, mas tecnicamente ele não negou os assassinatos. Ele não negou que foi ele quem matou a família, mas sua equipe de defesa argumentou que ele deveria ser condenado por homicídio culposo por causa de responsabilidade diminuída e não por assassinato, porque eles alegaram que ele não estava em sã consciência no momento dos assassinatos, que ele estava mentalmente doente e que ele simplesmente perdeu o controle. Aung San Suu alegou que ele não foi à casa naquela noite com a intenção de esfaquear a família até a morte. Ele disse que apenas foi lá para conversar com os Jings porque estava chateado com toda a batalha legal entre sua família e a deles e ele só queria conversar com eles sobre isso, mas ele disse que uma vez que chegou lá, uma discussão começou entre ele e Jeff Jing e ele simplesmente perdeu o controle e os matou todos os 4.
No entanto, a polícia e a promotoria, é claro, não acreditaram na versão dele dos fatos, eles não acreditaram que ele simplesmente perdeu o controle e então se propuseram a provar ao júri que isso não foi homicídio culposo. Que isso foi, na verdade, um assassinato planejado e friamente calculado. A versão da promotoria dos fatos era que no dia dos assassinatos, no dia 29 de abril de 2011, Jang Du estava absolutamente furioso. Ele estava tão bravo com os Jings por causa do fato de que ele havia perdido a batalha legal contra eles. E porque ele havia recebido aquela ordem judicial na noite anterior, que afirmava que ele tinha que reembolsar os Jings 88 mil libras. Como sabemos, sua esposa disse que ele não dormiu nada naquela noite, ele apenas andava de um lado para o outro por horas e horas porque estava tão indignado e então acredita-se que foi quando ele decidiu que iria se vingar de Jeff e Helen Ding. Na manhã seguinte, após Du receber a ordem judicial, ele foi para sua loja de medicina herbal em Birmingham e, como sabemos, lá ele escreveu uma nota de despedida para sua esposa, porque seu plano era obviamente fugir após os ataques. Também foi descoberto que foi lá que ele pegou a faca de cozinha, a arma do crime. Ele pegou na sua loja e levou consigo, o que já sugere que esses assassinatos foram planejados. Ele não perdeu o controle apenas quando chegou lá porque estava armado com uma faca. Se ele não pretendia matar a família antes, por que ele precisaria levar uma faca de cozinha com ele? Mas de qualquer forma, ele pegou esta faca de cozinha e, como discutimos anteriormente, ele foi flagrado pelas câmaras de segurança embarcando em um trem de Birmingham para Northampton. E então, quando ele chegou em Northampton, ele pegou um ônibus para a vila de Wotton, onde a família Ding morava. Quando ele chegou a Wotton, ele perguntou a algumas pessoas, incluindo o motorista do ônibus e os funcionários da loja da vila local, onde ficava a Pioneer Clothes, e quando finalmente encontrou seu destino, quando encontrou a casa dos Ding, em vez de bater na porta da frente, ele foi para o fundo da propriedade e entrou pelo portão dos fundos. E isso foi por volta das 3h20 da tarde naquela sexta-feira. E quando ele entrou na casa, ele encontrou Jeff Ding na cozinha. Os dois homens, Aung San Suu e Jeff Ding, começaram a discutir rapidamente. Imagino que sobre toda a disputa legal e o fato de que Aung San Suu praticamente invadiu o lugar. E durante essa discussão, Aung San Suu tirou sua faca de cozinha e atacou Jeff com ela. Ele o esfaqueou 23 vezes. E quando Helen Ding ouviu a confusão e entrou na sala para ver o que estava acontecendo, Du voltou sua atenção para ela e também a esfaqueou repetidamente. Como mencionei anteriormente, Helen sofreu cerca de 13 facadas. No entanto, isso não foi suficiente para Aung San. Não foi suficiente para ele apenas matar Jeff e Helen Ding, as duas pessoas com quem ele realmente tinha uma rixa. Ele também queria matar as filhas de Jeff e Helen, Zing e Alice, que estavam escondidas no andar de cima. Zing e Alice obviamente ouviram o ataque, ouviram os gritos dos pais e, por isso, estavam escondidas juntas em um quarto no andar de cima. Elas estavam apenas aglomeradas e estavam absolutamente aterrorizadas. E algo que foi apresentado ao júri durante o julgamento, que eu ainda não mencionei neste vídeo, é uma ligação para o 999 que as duas meninas fizeram quando seus pais estavam sendo esfaqueados até a morte no andar de baixo. Zing, de 18 anos, na verdade tinha seu celular com ela no momento do ataque, e então ela discou 999 para tentar obter ajuda. A ligação foi para um operador do 999, mas ele não conseguia entender o que estava sendo dito. Tudo que eles podiam literalmente ouvir eram duas jovens garotas gritando. Durou cerca de 20 segundos e era apenas o som de duas garotas gritando antes da ligação eventualmente cair. As irmãs nem tiveram a chance de contar ao operador o que estava acontecendo, porque enquanto estavam no telefone, Aung San Suu subiu as escadas e entrou no quarto onde as garotas estavam escondidas. E quando ele fez isso, quando ele entrou no quarto, ele começou a esfaquear ambas até a morte. As garotas tiveram que assistir uma à outra morrer, o que é simplesmente horrível. Não consigo imaginar o terror que essas pobres irmãs devem ter sentido naqueles poucos minutos. É terrível. E o que muitas pessoas simplesmente não conseguem entender neste caso é porque Aung San Suu sentiu a necessidade de matar essas duas meninas inocentes.
Ele estava com raiva dos pais delas, Jeff e Helen, mas as meninas não tinham nada a ver com nada que estava acontecendo com as batalhas legais. Elas eram crianças. O Wowzing tinha 18 anos, mas como eu disse antes, a batalha legal durou anos e anos, então ela era uma criança quando tudo isso estava acontecendo. E Alice tinha 12 anos. 12 anos. Por que ele sentiu a necessidade de matá-las também? Eu não faço ideia. É literalmente insano como um homem adulto pode simplesmente esfaquear brutalmente duas jovens meninas repetidamente uma e outra vez e não sentir nenhum remorso ou qualquer perturbação ou culpa. Honestamente, não há palavras, não há palavras. Mas de qualquer forma, voltando àquela ligação de emergência por um segundo, você pode estar pensando, bem, se as meninas ligaram para a polícia quando o ataque aconteceu, por que os serviços de emergência não foram imediatamente para o local? Porque demorou 2 dias para os corpos dos Jinx serem encontrados. Bem, na verdade, acontece que a polícia respondeu à chamada, no entanto, de alguma forma, eles foram enviados para o endereço errado. A polícia tentou rastrear a chamada através do rastreamento de telefone móvel, mas infelizmente isso os levou ao local errado, mas na época a polícia, claro, não sabia disso, então eles foram a este endereço de qualquer maneira e não houve resposta na porta. Obviamente, as pessoas que moravam lá estavam fora naquele momento, mas como eu disse, né, era o endereço errado de qualquer maneira. Eles não tinham ido para a casa da família Ding, e acredita-se que depois disso a polícia acreditava que aquela ligação telefônica provavelmente era apenas uma brincadeira. Obviamente era fim de semana de feriado bancário, era o casamento real, então muitas pessoas estavam comemorando e bebendo álcool. Então imagino que eles simplesmente assumiram que isso era algum tipo de piada doentia e distorcida que pessoas bêbadas estavam fazendo e então o caso foi encerrado. Mas é claro que não era uma brincadeira, eram Zing e Alice Ding fazendo aquela ligação telefônica e descobriu-se que se a polícia tivesse sido enviada para o endereço correto, provavelmente teriam pego Aung San Suu imediatamente. Eles teriam sido capazes de prendê-lo ali mesmo, porque eu mencionei isso mais cedo no vídeo, mas ele não deixou a cena imediatamente. Ele realmente ficou na casa por cerca de 6 horas após os assassinatos. Na verdade, ele realmente foi dormir depois. Ele simplesmente tirou uma soneca na casa onde acabara de matar brutalmente uma família inteira. Ele estava dormindo em uma casa ao lado dos corpos mortos de suas vítimas. Depois de tirar sua soneca, ele então procedeu para lavar a arma do crime. Ele limpou a faca na pia da cozinha onde o corpo de Jeff Ding estava e então ele simplesmente a deixou na bancada da cozinha para a polícia encontrar. Ele então roubou algum dinheiro dos Dings que estava em sua casa e pouco antes de deixar a propriedade, pegou as chaves do carro deles e roubou o carro de aluguel Vauxhall prateado que os Dings estavam usando e, obviamente, sabemos o que aconteceu depois disso. Ele usou o carro para dirigir até Londres, abandonou-o lá e então de Londres ele viajou para a França, depois para a Espanha e... Então, 5 dias após os assassinatos, ele chegou ao Marrocos, onde permaneceu indetectado por 14 meses antes de ser preso em julho de 2012. O julgamento de Aung San Suu durou cerca de 2 semanas e no final dele, o júri foi dispensado para considerar seu veredicto. Eles iriam considerá-lo culpado de assassinato ou concordariam com a defesa de que ele deveria ser condenado por homicídio culposo com base na responsabilidade diminuída. Bem, no final do julgamento, o júri felizmente escolheu a primeira opção, concordou com a acusação e assim Aung San Suu, de 54 anos, foi considerado culpado por todas as 4 acusações de assassinato. E no dia 28 de novembro de 2013, cerca de 2 anos e meio após o crime, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 40 anos. No mínimo, ele teria que cumprir 40 anos antes de ser sequer considerado para liberdade condicional, momento em que ele estará em seus primeiros 90 anos. Segundo fontes, ele tentou apelar sua sentença em junho de 2014, mas é claro que este recurso foi rejeitado e eu não acho que ele tenha entrado com um recurso desde então. Mas é isso para este caso, o caso dos assassinatos da família Ding. Um caso verdadeiramente horrível e eu espero a Deus que Aung San Suu nunca seja libertado da prisão. Eu não acho que ele jamais será, porque, como eu disse, ele nem sequer se tornará elegível para a liberdade condicional até o início dos anos 90, e se ele chegar a essa idade, é muito improvável que lhe concedam liberdade condicional de qualquer maneira, por causa de quão brutal e terrível foi esse crime. Mas sim, é isso para este caso.
Por favor, compartilhem suas opiniões e pensamentos nos comentários. Adoraria saber o que vocês acham. Informem-me também sobre outros casos que gostariam que eu cobrisse neste canal. Vocês podem me informar nos comentários abaixo ou, alternativamente, eu tenho um formulário de solicitação de casos vinculado na caixa de descrição.